Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos, né, à segunda aula da semana. Como vocês já sabem, sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Estamos aqui, né, para mais uma aula de ciências. Como vocês já sabem, nós iniciamos o nosso conteúdo do terceiro bimestre na aula passada. E começamos, então, a falar sobre a unidade 5, Reprodução em Vida. Na aula da semana passada, a professora estava falando, né? A gente iniciou a unidade falando as características de um ser vivo. Então, para que você considere um indivíduo um ser vivo, é necessário que ele tenha características específicas de um ser vivo. E aí, na última aula, nós aprendemos, né, que os seres vivos, eles possuem uma organização celular, né, ou seja, todo ser vivo, ele se originou de uma célula, essa célula deu origem a tecidos, esses tecidos deram origem aos órgãos, e os órgãos deram origem aos sistemas para formar, então, um organismo vivo. Outra característica também que nós vimos, né, de um ser vivo é que ele possui um metabolismo. O metabolismo nada mais é que o conjunto de reações químicas que ocorrem, então, no organismo vivo. Outra característica também é que todo ser vivo ele possui um ciclo de vida, né? Ele nasce, ele se desenvolve, ele passa para a fase de infância, adolescência, a fase adulta, até chegar à fase da velhice e morrer. Então, todo ser vivo ele passa por esse ciclo chamado de ciclo de vida ou ciclo vital. E uma das características principais de um ser vivo, que nós citamos aqui na aula passada, é que todo ser vivo ele tem a capacidade de se reproduzir. E essa reprodução, né, garante aquela espécie, garante que aquela espécie ela fique ela exista, né? Por quê? Porque se aquela espécie ela não se reproduz, se aquele ser vivo ele não se reproduz, ele não consegue então deixar seus descendentes e aí automaticamente aquela espécie ela é extinta. Inclusive nós começamos a aula passada comentando, né, um pouquinho sobre uma das perguntas que surgiu, é que o que aconteceria, né, com a espécie humana se a gente deixasse de se reproduzir? Bom, se um ser vivo ele deixa de se reproduzir, ele deixa de fazer esse papel, um dos papéis importantes do ser vivo, ele automaticamente ele é extinto, né? Então, a reprodução ela é uma característica de extrema importância para os seres vivos. Nós falamos também que essa reprodução nos seres vivos ela é dividida em duas, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na nossa aula passada, então, nós falamos dos tipos básicos de reprodução assexuada. Você aprendeu que a reprodução sexuada ela pode ser de 4 tipos. A reprodução assexuada ela pode ser por divisão simples, que é uma reprodução que é conhecida como cisparidade, bipartição ou fisão binária. Você aprendeu também sobre a reprodução assexuada por brotamento. Aprendeu também sobre a reprodução assexuada por partenogênese e também o outro tipo de reprodução assexuada que você aprendeu foi por multiplicação vegetativa, que é a reprodução assexuada que acontece, então, nas plantas. Então, esses foram alguns pontos que a gente viu, então, na nossa aula passada, né? Na última vez que nós estivemos aqui reunidos. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade 5, Reprodução em Vida, na página 6. Então, eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático e que você abra seu livro na página 6 para que a gente possa, então, dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom,
Na nossa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo, então, sobre a reprodução sexuada. Tá? A reprodução sexuada, ela é uma reprodução que acontece entre dois indivíduos, né, que produzem indivíduos com características genéticas herdadas de ambos os indivíduos, ou seja, dos seus progenitores. Então, na reprodução sexuada, você vai ter a participação do macho e da fêmea, ou do homem e da mulher, né? Nessa reprodução sexuada, você já tem que ter mente que você tem gameta masculino e feminino se unindo, né? Esse tipo de reprodução, ele é muito comum em organismos multicelulares. O que é, professor, um organismo multicelular? É aquele organismo que tem muitas células. Nós somos multicelulares. Os outros animais também são multicelulares, ou seja, nós possuímos muitas células. E nesse processo de reprodução sexuada, há a produção de células especiais chamadas de células reprodutivas ou chamadas de gametas. No macho, esse gameta, que é essa célula especial que dá origem a um ser vivo, no macho, esse gameta ele é chamado de espermatozoide, que é esse que você vê aqui na imagem, ó, onde a professora está frisando. Então, você tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e você tem o gameta feminino, que é o óvulo. Se você observar, o óvulo é como se ele fosse 3 vezes maior que o espermatozoide, né? Então, na reprodução sexuada, você vai ter a participação dessas células especiais, que são chamadas células reprodutoras ou gameta, e no caso aí, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. Então, quando esses gametas, né, de indivíduos de sexos diferentes, eles se encontram, ocorre então um processo chamado de fecundação, ou seja, a fecundação ela é a união desses gametas. A fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. Então, dessa forma, o material genético das duas células, né, que se unem, vão se unir para originar uma única célula chamada de célula-ovo ou zigoto. E aí essa célula-ovo, também chamada de zigoto, ela vai se desenvolver, né, ela vai sofrer divisão celular e vai dar origem a um indivíduo geneticamente diferente dos pais. Na reprodução sexuada, eu tenho então uma reprodução que vai gerar indivíduos diversificados. Ou seja, indivíduos que vão ser diferentes um dos outros. Não é à toa que eu sou diferente de você, você é diferente dos seus pais. Nós que somos filhos, nós podemos ser até parecidos com nossos pais, mas nós não somos iguais a eles, né? Então, na reprodução sexuada, você vai ver então, essa variabilidade de indivíduos na reprodução sexuada. Então, a união desses gametas na reprodução sexuada é chamada de fecundação. E aí, essa fecundação, ela pode ser de 2 tipos. A fecundação, ela pode ocorrer tanto externamente como internamente. Quando eu falo sobre fecundação externa e fecundação interna, quando eu falo de fecundação externa, eu estou me referindo à fecundação que ocorre fora do corpo do indivíduo, fora do corpo do ser vivo. E a fecundação interna, quando eu me refiro a esse termo, fecundação interna, eu estou dizendo que a reprodução ela é interna, ou seja, ela é dentro do corpo do indivíduo. Essa que é a diferença, então, dos tipos de fecundação que ocorre na reprodução sexuada. Então, vamos ver agora a reprodução sexuada externa. A reprodução sexuada externa, nesse tipo de fecundação externa, ou seja, aquela que acontece fora, né, do corpo do indivíduo, nessa fecundação, há encontros de gametas ocorrendo no ambiente, ou seja, fora do corpo do indivíduo. Essa fecundação externa, ela é muito mais comum em um número
dá origem a um número muito elevado de ovos para garantir que pelo menos alguns dos novos indivíduos cheguem à fase adulta, né? Então, quando o indivíduo ele faz esse tipo de reprodução sexuada externa, você vai ver o quê? Os indivíduos liberando óvulos, né? Esses ovos em grande quantidade que serão fecundados pelo espermatozoide do macho. E aí esses ovos eles acabam sendo liberados para o meio ambiente em grande quantidade. Por quê? Porque esses ovos muitas das vezes acabam servindo de alimento para predadores. Então, para garantir que pelo menos uma parcela desses indivíduos chegue à fase adulta, então a fêmea ela libera uma quantidade muito grande de ovos para serem fecundados então pelo espermatozoide do macho, para ver se há essa garantia aí de pelo menos uma parte desses ovos chegar à fase adulta. E a reprodução sexuada externa, ela ocorre principalmente em anfíbios e na maior parte dos peixes e de alguns invertebrados. Aqui nós temos então aqui a representação da fecundação externa que ocorre nos anfíbios. Então você tem aqui, né, dois anfíbios, você tem dois sapos, né? O macho ele abraça a fêmea, que é o processo chamado de amplexo, né? Esse macho ele vai abraçar a fêmea, e aí quando ele abraçar a fêmea, ele vai fazer com que a fêmea libere essa grande quantidade de ovos na água. E aí, logo em seguida, o macho ele vai liberar os espermatozoides para fecundar os ovos da fêmea. E aí, essa fecundação é chamada de fecundação externa, porque ocorre fora do corpo do indivíduo. E aí, a gente tem aqui, na imagem à direita, então, os ovos, né, já fecundados dos anfíbios. Então, a gente percebe aí pela imagem que esses ovos, eles ficam dentro de uma proteção, né, como se fosse uma bolsa gelatinosa. Por que eles ficam dentro dessa bolsa gelatinosa, né? Todos ali agarradinhos, todos unidos. Que é para que pelo menos uma boa parte desses ovos chegue à fase adulta. Por isso que eles ficam ali dentro dessa bolsa, dessa massa gelatinosa. Que é para ver se eles conseguem sobreviver aos predadores. Outro tipo de reprodução sexuada é a reprodução sexuada que ocorre internamente. Nessa reprodução, a união dos gametas vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Então, os ovos eles são produzidos em menor quantidade quando comparado à fecundação externa. A fecundação interna ocorre em insetos, raias, tubarões, répteis, aves e mamíferos. Então, nós somos mamíferos, né? Somos classificados aí na classe dos mamíferos. Nós também fazemos reprodução sexuada interna, ou seja, é aquela em que o macho ele vai depositar os espermatozoides dentro da fêmea, e aí dentro da fêmea esses ovos eles vão ser fecundados. E aí essa reprodução interna, quando comparado à reprodução externa, ela tem uma diferença. Por quê? Porque nessa reprodução interna, a fecundação ela se dá em menor quantidade, né? Comparada à fecundação externa, que há uma fecundação em um grande número de ovos. Já na fecundação interna, não. A quantidade de ovos fecundados é mínima, né? Comparada à fecundação externa, ela é mínima mesmo. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de nós. Nós somos da classe dos mamíferos. Quando ocorre a fecundação interna entre a mulher e o homem, provavelmente, o que é mais comum, é gerarmos apenas um indivíduo. A fêmea, né, dá à luz a apenas um indivíduo, apenas um ser humano. Esse é a média comum, né, a média do que ocorre. Então, na reprodução interna, a gente vai gerar uma menor quantidade de indivíduos, né, quando comparado à fecundação externa. Mas, em compensação,
a probabilidade de sobrevivência desse indivíduo é muito maior. Por quê? Porque o indivíduo vai estar sendo gerado lá dentro da mãe, né? Vai estar envolvido por uma bolsa amniótica, vai estar sendo protegido, vai estar sendo nutrido pela mãe. Então, é muito a taxa, né, de sobrevivência, a porcentagem de sobrevivência sobe para quase 100%. Né? Por quê? Porque lá o indivíduo vai estar dentro da fêmea, vai estar protegido, não vai sofrer com predadores, né? Vai estar ali guardadinho, então a taxa de sobrevivência vai ser muito maior, né? Então, a fecundação interna, ela é uma fecundação que traz grande vantagem, então, né, para os seres vivos que nela, que dela fazem. Vamos, então, passar agora para a reprodução sexuada das plantas. Então, a reprodução sexuada, ela não é feita apenas por animais, mas ela também é feita pelas plantas, né? E a reprodução sexuada nas plantas se dá de forma bem parecida que a dos animais. Nas plantas também a produção de gametas, né, masculino e feminino, ou seja, a produção dessas células especiais, que são os gametas, que são células reprodutivas. Então, nas plantas com flores, ocorre a produção do gameta, né, do gameta chamado de pólen, né, que é um grãozinho, pólen, que são levados para a parte feminina da flor. Então, o pólen é como se fosse o espermatozoide da planta e a parte feminina da flor é o óvulo da plantinha. Então, esse pólen, quando ele é produzido, né, ele é levado através do vento e aí esse pólen cai dentro da parte feminina da flor. E aí ocorre a fecundação. Esse pólen fecunda, então, essa parte feminina da flor, e aí dá a origem à fecundação, e automaticamente vai originar uma sementinha, e a partir dessa união, né, de gametas, vai abrigar dentro dessa sementinha um embrião que vai dar origem a uma nova plantinha. Então, é assim que ocorre a reprodução sexuada nas plantas. Então, as plantas, elas também fazem reprodução, né, sexuada. Vocês aprenderam que as plantas também fazem reprodução assexuada. Então, as plantas, elas estão aí numa posição, né, em que elas podem fazer tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada. Isso é um ponto bem interessante da gente salientar, que as plantas, elas possuem essa capacidade de se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. E aí a gente tem aqui, então, um texto complementar no mais um, que vem falando um pouquinho, né, sobre a questão da divisão celular. Vamos ler, então, aqui comigo. Como unidade fundamental da vida, a maioria das células nasce, desenvolve-se, reproduz, ou seja, se divide, e morre, realizando um ciclo semelhante ao dos seres vivos. Ou seja, as células do nosso corpo, nós somos seres vivos, somos formados por células. Um ser humano adulto, ele é formado por cerca de 65 trilhões de células. E essa célula, ela é a unidade fundamental da vida. Ela também tem um ciclo de vida, ela também tem um ciclo vital, ou seja, ela nasce, ela se desenvolve, ela se reproduz e ela também morre, assim como nós. Então, a célula, essa unidade fundamental da vida, que nasce, desenvolve, se reproduz e morre, realizando um ciclo semelhante ao dos seres vivos. O processo de formação de novas células ocorre pela divisão celular. Então, uma célula, ela vai dar origem a outra célula através desse processo de divisão celular, ou seja, ela vai se dividir para dar origem a outras células. Então, no interior de todas as células, existe um material genético do organismo, responsável por determinar as suas características. Então, dentro do material genético, né, dentro das nossas células, existe uma região chamada de núcleo,
Que aqui, ó, olha a imagem. Aqui você tem, então, uma célula e dentro dessa célula você tem uma região chamada de núcleo. E aí, dentro desse núcleo, você tem um material genético. Esse material genético ele é formado pelo ácido desoxirribonucleico, o DNA, que está formado, olha só, ele está organizado em filamentos denominados de cromossomos. E aí ele diz que cada espécie de ser vivo tem um número característico de cromossomos, que deve ser o mesmo para todos os indivíduos da espécie. Nós, seres humanos, temos em cada núcleo celular 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, sendo que metade deles nós herdamos da nossa mãe e a outra metade a gente herda do nosso pai. Mas como isso é possível? Na fecundação, processo que também ocorre na formação dos seres humanos, duas células sexuais, os gametas masculino e feminino, se unem. Cada uma dessas células tem 23 cromossomos. Com a união dos gametas, o novo indivíduo passa a ter 46 cromossomos. Para que o número final de cromossomos após a fecundação seja sempre 46 cromossomos, na produção dos gametas ocorre um processo diferenciado de divisão celular, chamado de meiose. Nesse caso, no fim do processo, formam-se 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original. A meiose também ocorre na formação dos gametas de todos os animais e também durante a produção das células reprodutivas das plantas. Então, o processo de divisão por meiose é o processo de divisão celular que vai dar origem, então, às células gaméticas, ou seja, que vai dar origem aos gametas masculino e feminino, ou seja, a divisão celular por meiose é o processo que vai originar, então, o espermatozoide e o óvulo nos seres vivos. Dando continuidade, as células que não são gametas, ou seja, não participam da fecundação, realizam outro tipo de divisão celular, pois não precisam reduzir o número de cromossomos, apenas mantê-lo. Mitose, ou seja, divisão celular por mitose, é o nome dado ao processo de divisão celular, em que uma célula se divide em duas, originando duas novas células com o mesmo número de cromossomos. A mitose é o tipo de divisão mais comum nas células que formam o corpo humano. Ela é importante para as células que se desgastam rapidamente e morrem, como as que formam a pele, uma vez que possibilita um crescimento celular mais rápido. Então, o processo de divisão celular por mitose é o processo de divisão que vai originar as células do nosso corpo, de outras partes do nosso corpo. Por exemplo, a nossa pele, né? A nossa pele, ela é formada de células. E essa pele aqui, que é formada por células, essas células também morrem, né? Então, elas nascem, elas crescem, se desenvolvem e morrem. Então, uma vez que essas células da nossa pele, elas morrem, elas precisam ser repostas. E aí, essa reposição vai ser através dessa divisão celular feita por mitose. Já a divisão celular feita por meiose é a divisão celular que vai dar origem aos gametas, ou seja, aos óvulos e aos espermatozoides. Então, são dois processos de divisão celular diferentes. A meiose, ela trabalha na produção de células gaméticas, ou seja, gameta masculino e feminino, e a divisão celular por mitose trabalha diretamente na produção de células, das demais células do nosso corpo, né? Então, na nossa boca a gente tem células, nos nossos olhos, na nossa pele, nos órgãos. Então, essas células dessas outras partes do nosso corpo
são produzidos através da divisão celular feita por mitose. Bom, meus queridos, eu espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Vamos então passar agora para a atividade. A professora vai deixar a página 8 de atividade para vocês, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, página 8. É referente, então, ao que nós estudamos, né? Aos tipos básicos de reprodução. Você aprendeu que os tipos básicos de reprodução, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Você já aprendeu cada um desses tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Então, a partir de agora, você vai fazer essa atividade da página 8. Você irá fazer a questão 1 da página 8. Questão 2, que é essa que você está vendo. Questão 3. E a questão 4. Tá bom, meus queridos? Então, essas são as atividades de hoje. Questão 1, 2, 3 e 4 da página 8. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter acrescentado o conhecimento dos senhores. E a gente se encontra, então, na semana que vem. Boa tarefa para vocês. Assim que vocês terminar, tirem foto e enviem para mim, tá bom? Até a próxima e boa tarefa. Tchau.